Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Casal Cristão, a respeito da série sobre o verdadeiro Natal. Hoje estamos aqui no dia 14 de dezembro. Vamos aqui debater o capítulo 14 de Lucas, tá? É um capítulo bem curto, também tem apenas 34 versos, 35 versos para ser mais específico. E vamos abordar um pouco do contexto do capítulo 14 aqui de Lucas. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você que deixe o seu comentário aí abaixo a respeito de alguma dúvida que você tenha, ou se você está fazendo esse acompanhamento aí do 1º de dezembro até agora, ou de qualquer outro vídeo aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, você esteja à vontade para comentar. Tá? Se inscreve no nosso canal para dar uma força e compartilhe a palavra de Deus, tá? Que é extremamente importante. Antes de começarmos, vamos fazer a nossa oração de início. Então eu peço a você que feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Bondoso Pai que estás nos céus, graças te damos, Pai, pela oportunidade de podermos ler a Tua palavra e absorver todos os ensinamentos que o Senhor tem para nós, Pai. Nos ilumina, derrama a Tua santa sabedoria em nós. Enche-nos com Teu Santo Espírito para que possamos entender, compreender e praticar a Tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, amados. O capítulo 14 ele começa com a cura de um hidrópico, certo? Se vocês não sabem o que é um hidrópico, é uma pessoa que tinha uma determinada parte do corpo com um inchaço cheio de líquido, ou seja, retenção de líquidos, tá? Então eu vou ler aqui do primeiro verso até o 6. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Amém? Então, mais uma vez, amados, nós vemos aqui, mais uma vez, a cultura sendo, o legalismo do sábado sendo posto à prova por Jesus. Tá? É claro que se ele fizesse essa pergunta hoje a todos nós responderíamos que sim, que é lícito fazer o bem no sábado. Mas aqueles escribas e fariseus, eles não eram ignorantes. Tá? Eles não eram ignorantes, eles tinham total ciência da leitura das escrituras. Tá? Então, eles eles guardavam o sábado de uma forma legalista. Nós já falamos aqui diversas vezes a respeito da legalidade do sábado, em que eles não cuspiam no chão, porque significava que eles estavam regando a terra, ou seja, trabalhando, não poderiam fazer. Se eles dessem, digamos que acima de 200 passos, também não era permitido isso, porque era sinal que você também estava fazendo uma caminhada e tudo mais. Então, assim, eles transformaram toda a guarda do sábado, que é um dia santo, para ser guardado, em que você tem que ter mais, digamos que você tenha uma comunhão maior com Deus. Eles acabaram transformando numa forma tão legalista e corromperam o dia de sábado. Então Jesus ele sempre curava no sábado, ele pregava no sábado, ele fazia o bem no sábado, porque o sábado também é o dia do Senhor, o sábado é o dia do Senhor. Tá? Então, passando aqui depois, a partir do verso 7 ao verso 14, e tem uma pequena explanação que ele fala a respeito dos primeiros lugares. Tá? Então eu vou ler um pedaço aqui a partir do verso 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, isso porque ele tinha sido convidado para a casa de um dos fariseus para jantar lá. Então ele foi até a casa dos fariseus e ele notou que as pessoas procuravam os primeiros lugares da casa daquele fariseu. Então, a partir do verso 8, ele diz o seguinte: quando por alguém forem convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga: dá o lugar a este.
então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Amém. Ou dos demais convidados. Então, mais uma vez, Jesus exorta aqui a humildade da pessoa. Nós já falamos diversas vezes aqui que Jesus foi o maior exemplo de humildade na face da terra. Então aqui ele deu um exemplo maravilhoso. Quando você for convidado a um lugar, uma festa, de um casamento, qualquer coisa que seja, escolha os últimos lugares. Porque se você for considerado uma pessoa de honra para aquele qual que lhe convidou, ele chamará você lá atrás e dizer: não, meu amigo, que é isso? Eu não quero você aqui atrás não, eu quero que você sente lá na frente. Entendeu? Então isso daqui, ele ainda disse mais um exemplo que eu acho essa parte fantástica, que é o seguinte, verso 13, na verdade verso 12, disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberá na ressurreição dos justos. Amém? Quer exemplo maior de humildade do que esse? A gente já falou diversas vezes aqui a respeito do exemplo de Jesus como a pessoa mais humilde do mundo. Tá? Então, quando eu olho para isso daqui e vejo esses exemplos, a gente não tem como a gente ficar nesse mesmo lugar que a gente está e a gente não mudar a nossa atitude quando vemos Jesus tomando atitudes tão belíssimas e dando exemplos tão lindos de humildade com a própria atitude dele. Certo? Então eu vou passar agora o resumo do capítulo 14 aqui para minha esposa, para que ela possa aí fazer uma explanação do restante do capítulo. Então, a partir do verso 15, fala do banquete, do grande banquete, né? A parábola do grande banquete, que de certa forma é uma continuidade disso que o Michel falou, né? De convidados e questão de fazer um jantar para os pobres, né? E não para os seus amigos e familiares. A partir do verso 15, né? Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. E aí Jesus respondeu falando dessa parábola do grande banquete. Nós temos já também um vídeo, né, na série As Parábolas de Jesus. A gente vai deixar na descrição do vídeo o link e também um card para que vocês possam assistir, caso vocês queiram, e explanar de uma forma melhor. Né? Aqui eu vou passar por alto e explicar... como a gente já tem o vídeo, eu vou falar só um pouquinho a respeito dessa parábola. Que consiste em quê? Jesus fala que um homem fez um banquete, né, a partir do verso 16. Ele fala que fez um banquete, preparou tudo com muito carinho, com muito, né, muita satisfação. E os convidados sempre davam uma desculpa. Um deles disse que tinha se casado e não podia comparecer. O outro disse que... comprou uma junta de bois. 5 juntas de bois e aí não poderia ir. E outras desculpas, né? Que tinha acabado de comprar uma propriedade e precisava ir lá ver como é que a propriedade estava. Ou seja, cada um que dava uma desculpa para não comparecer a esse banquete. E aí o servo foi lá e disse: ó, não tem ninguém aqui, ninguém apareceu. Aí ele disse: então vá lá, vá às ruas e chame todos os que aparecerem. E falou a respeito também das roupas, né? De dar vestes novas a esses convidados, que não interessava como eles estivessem, que eles seriam colocados novas roupas de linho e eles ficariam prontos para o banquete. E do que se trata essa parábola? Fala de que o reino de Deus, ele é um verdadeiro banquete, né? Todos nós somos convidados, mas nem todas as pessoas comparecem. Muitas pessoas inventam desculpas e mais desculpas para não comparecer ao grande banquete que Deus tem preparado para nós. Então, o que é que Jesus, no caso, ele acaba falando que vai acontecer, que vai ser
distribuídas novas vestes, que essas novas vestes são a nossa nova característica, né? Nossos pecados são deixados para trás, as roupas velhas são os nossos pecados deixados para trás, e Deus nos dará vestes novas, que são o quê? A nossa pureza, né? A nossa vida junto com Ele. Então, em resumo, para resumir, o grande banquete é o reino de Deus, e nem todos aceitam comparecer, infelizmente, né? Muitas pessoas vão estar de fora dessa grande festa e dessa grande alegria que é poder estar no reino dos céus. Estaremos lá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a partir do 25, fala do preço do discipulado, né? A partir do versículo 25, e diz o seguinte: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Né? E aí finaliza com a do sal, né? Diz assim: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça. Né? Então eu acabei lendo todo para poder explanar de forma geral. Porque o preço do discipulado quer dizer o seguinte, para nós cristãos, né? Que quando a gente se decide seguir a Deus, nós temos que deixar muitas coisas para trás. Às vezes até membros da nossa família que não aceitam, né, a nossa decisão por aceitar Jesus. Nossos irmãos, nossos primos, nossos tios, seja quem for. Às vezes tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que não concordam e acabam por se afastar. Isso é normal de acontecer, né? E também a gente deixa velhos hábitos. Velhos hábitos têm que ser deixados para trás, né? Se você decide seguir a Cristo, você não vai poder continuar bebendo, você não vai poder continuar fumando ou se drogando, porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então tudo que a gente coloca no nosso corpo, de certa forma, a gente também glorifica o nome de Deus, né? Então certos hábitos são deixados, algumas pessoas são deixadas para trás. Então tudo que a gente faz na nossa vida tem que ser de acordo com a palavra de Deus. E também existe um preço muito grande para seguir a Cristo, por conta desses aspectos, né? Da gente se sacrificar. E ser discípulo de Cristo, né? Você vai ter que deixar os hábitos que você muitas vezes amava para poder fazer a obra do Senhor. Então não é fácil. Tem gente que faz missão em outros países, tem gente que faz missão em país que não é permitido ter Bíblia, que não é permitido orar, né? Então as pessoas acabam deixando sua vida no seu país de origem para fazer missão. Tem gente que acaba largando o trabalho por conta do sábado, porque o patrão acaba não permitindo que não trabalhe, e aí fica aquele grande conflito, né? De você trabalhar, mas um patrão não permitir que você folgue no sábado, e aí você acaba tendo que deixar esse trabalho. Então não é fácil. Por isso que na palavra diz, né? Aquele que não tomar a sua cruz não é digno de mim, né? De ser meu discípulo. Porque acaba que se você não segue o que a palavra fala, você não está se sacrificando, você não está fazendo a vontade de Deus. Então, de certa forma, não é fácil. É como o Michel falou já em vídeos anteriores, acredito que foi o último, da porta estreita, né? A vida cristã, ela não é fácil. A porta não é larga. A porta do mundo que é larga. A porta do mundo que é de fácil acesso. Então, para a gente ser discípulo de Cristo, a gente tem que muitas vezes se negar, né, a si próprio para seguir a Ele. E também, muitas vezes,
Às vezes é um marido que não professa da mesma fé que você, e aí você tem conflitos em casa. E aí você vai ter que escolher entre Deus e o seu companheiro, ou Deus e o seu pai, ou Deus e a sua mãe. Porque não adianta você se tornar cristão e querer agradar as outras pessoas, né, de certa forma. Ou dizer, negar Jesus em certos aspectos ou em certos momentos para agradar as pessoas. Não é assim. A vida do cristão e do discípulo de Cristo, ela é difícil, é árdua, mas a recompensa será eterna. Amém. Amém. É isso aí, amados. Espero que vocês tenham gostado desse breve resumo que fizemos aí do capítulo 14 do livro de Lucas. Mais uma vez nós estamos aqui pedindo a você que faça o culto familiar na sua casa, com todos os seus. Conversem sobre a Bíblia, cantem hinos, façam diversas orações, leiam, meditem nas palavras de Deus e vocês vão ver o quanto isso vai mudar a sua vida para melhor. O culto familiar é uma das melhores coisas que você pode fazer na sua casa, pela sua família, por você também. Tá bom, amados? Deixa aí o seu comentário, se inscreve no nosso canal e compartilhe esse vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas. Que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Fiquem todos com Deus.